A gente fala do passado com a mesma tranquilidade com que fala do futuro e com a mesma relevância, porque se há um tempo, Renato, a gente pensa no futuro da sociedade, pensa no futuro da cidade do Recife, pensa no futuro do Porto Digital como um protagonista do futuro da cidade do Recife, porque a gente quer continuar sendo um protagonista da construção desse futuro da cidade. Não somos os únicos, claro, mas temos consciência de que a gente tem uma contribuição e quer continuar contribuindo. Por outro lado, a gente pensa que só se chegou até aqui porque houve uma história que envolveu, acima de tudo, um esforço, ora coordenado, ora não coordenado, ora convergente, ora divergente, entre pelo menos 3 grupos de atores que são muito importantes para o Porto Digital. Em primeiro lugar, os empreendedores. O Recife tem uma história que se inicia lá nos anos 70 de empresários e de empresas com um espírito muito visionário, que já antecipavam a importância das tecnologias de informação através de descobertas com o que estava acontecendo no mundo, e você vai ter certamente a oportunidade de entrevistar alguns empresários que vão contar a sua história pessoal e vão dizer como literalmente tropeçaram num troço chamado computador e disseram, puxa, o futuro é isso aí, eu vou entrar nessa e ainda estão aí, empresas absolutamente incríveis que formam esse nosso ecossistema. Então, você tem desde os anos 70, Renato, um conjunto muito grande de empresas que nasceram com o propósito de atender a uma demanda, naquela ocasião incipiente, por computação, né? E isso era fundamentalmente cálculos para engenharia, processamento de folha de pagamento, etc. Isso avança nos anos 80, e aí já nos anos 80, com um tipo de empresa mais inovadora, porque já incorporava um conhecimento vindo da universidade por parte de novos empreendimentos que eram formados por pessoas egressas dos cursos universitários que passaram a existir no Recife nos anos 70 e começaram a entregar para o mercado o primeiro estoque de capital humano mais qualificado nos anos 80. Você tem, portanto, um papel determinante aí da universidade na construção desse ecossistema, como a gente costuma chamar, que nasce, obviamente, de um esforço de formação superior de profissionais no campo da informática, mas que também evolui e evolui no campo da pesquisa, da investigação, no sentido de gerar novos conhecimentos. Isso nasce com o mestrado e com o doutorado do Centro de Informática, que na ocasião não era um centro, era um curso, depois um departamento e virou um centro, tal foi o seu destaque. E sem contar, obviamente, que existem outras universidades e outras faculdades privadas também que dão a sua contribuição. E também a própria esfera pública. É importante registrar sempre que as principais e primeiras utilizações dos grandes computadores se deram na universidade ou nos grandes órgãos públicos, nas secretarias de finanças, que processavam grandes massas de informações estratégicas do ponto de vista da arrecadação, ou nas secretarias de administração, que processavam grandes massas de informações relacionadas a pessoal, né? Ou nos grandes organismos de pesquisa, de planejamento, como Sudene, Condep, etc. Então, você tem aqui em Pernambuco, portanto, entre o final dos anos 60 e anos 70, os precursores, que são a Universidade Federal, o Centro de Informática, que são o CETEP, o Governo do Estado, através da criação do CETEP, que já respondia a uma necessidade da própria Secretaria de Finanças e de Administração, da Fazenda e de Administração, de terem, né, estruturas de processamento mais modernas e mais robustas, e, sobretudo, dos empresários. Eu faço questão de enfatizar o papel que é muito forte que nós temos aqui, é desse espírito empreendedor, dessa capacidade de pessoas da nossa cidade se abraçarem com novas tecnologias e fazerem delas a base dos seus negócios. Não era uma coisa trivial você, nos anos 70, imaginar que pessoas iam se dedicar ao ramo da informática, quando você tinha uma meia dúzia de computadores caríssimos da IBM ou da Boros, eram coisas tão distantes do universo plausível das pessoas, que você diz assim,
caras são malucos. Mas houve aqui os nossos pioneiros, várias empresas assim foram. E aí entraram algumas pelos anos 80, novas surgiram. Anos 90, você tem claramente marcos como a criação do Softex em 94, aqui em 93, 94, o César 93, até que você desemboca no Porto Digital nos anos 2000. Portanto, é sempre muito prazeroso para a gente olhar para o ano 2000 e dizer, puxa, o Porto Digital foi criado aí, mas foi criado porque existia uma massa crítica que talvez muitas cidades gostariam de ter e que não tiveram, muitas até ainda hoje, em 2015, não tem, mas que o Recife pode dizer com muito orgulho que já tinha isso nos anos 90, começo dos anos 2000, e o papel do Porto Digital, um papel realmente reconhecido, foi o de aglutinar essa massa crítica, ora dispersa na esfera pública, ora na universidade, ora no mercado, num contexto de uma crise econômica muito forte. É bom nunca esquecer que os anos 90 foram anos terríveis, porque vivia-se a ressaca da globalização, da intensificação dos padrões de concorrência entre as nações, dentro das nações, a concorrência entre os estados e, obviamente, uma condição periférica como a nossa, um estado frágil economicamente, com a base produtiva tradicional, pouco resistente à concorrência, pouco competitiva, tinha que sofrer como sofreu. Quem aqui viveu os anos 90, em especial a primeira metade dos anos 90, sentiu o que foi uma quase dissipação de todo o tecido produtivo que nós tínhamos, seja no campo da indústria, seja no campo dos serviços financeiros. O Recife era muito forte e viu os seus bancos públicos ou privados irem para o espaço, viu os grandes equipamentos de logística, as grandes redes de varejo, de atacado, todas elas meio como evaporavam nas nossas frentes. E nós estávamos falando ao mesmo tempo de uma nova economia, como se dizia na ocasião, a economia do conhecimento, a economia da informação, a sociedade que se habituava agora a lidar com a informação como insumo e como produto, gerando uma dinâmica até então desconhecida da sociedade, alguma coisa que foi ficando evidenciada nos anos 70, nos anos 80 claramente com a explosão dos softwares e da microcomputação, vem os anos 90 com a explosão da internet, vem os anos 2000 com a explosão das redes sociais, ou seja, revoluções que são cada vez mais curtas, mas todas elas associadas a isso que a gente chama genericamente de TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação. E aí a gente repete dizendo isso, que Recife tinha essa massa crítica acumulada sob várias perspectivas, sob vários ângulos, e o Porto Digital representou uma resposta que pessoas dessas três dimensões a que eu me referi, o setor público, a esfera privada produtiva e a universidade, engendraram para que a gente pudesse ter um ponto de convergência dessas competências, desses talentos, para que não se dissipasse de vez e que Pernambuco pudesse, num contexto de crise econômica e de modificação da matriz produtiva e da matriz econômica dos países e das regiões e dentro dela dos estados, se conectar com o novo tempo, com os novos tempos, com o novo mundo, esse mundo que se chamava de sociedade da informação e do conhecimento. Portanto, se a gente hoje está aqui em 2015 falando do futuro do estado de Pernambuco, ou do futuro da cidade do Recife, ou do futuro da sociedade como um todo, e vendo o Porto Digital como um protagonista na construção desse futuro, é porque teve um passado muito, muito generoso, lastreando toda essa história.